Queridos irmãos, queridas irmãs, dando-se sequência no segundo vídeo, quando nós tratamos do Espírito, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros. Observe. Os erros que existem dentro do cristianismo, rede vivo ou não, os erros são de origens humana. Eu tenho dito aqui várias vezes que Deus nunca escreveu nada. Eu respeito. Mas muitas pessoas dizem que a palavra é que basta. Que palavra é essa? Se Deus não disse nada, se foi algo inspirado por espíritos, a profetas, enfim. Jesus, que é Jesus, como eu já disse outras vezes, nunca deixou nada de punho escrito. E as pessoas se apegam à palavra, se esquecendo que a Bíblia, ela tem mais de 1.600 anos. E a Bíblia, ela é mutável. Que significa que constantemente ela está sendo modificada. A Bíblia é o único livro na Terra que ainda não terminaram de escrevê-la. Porque a Bíblia é de ordem humana, ela não é de ordem divina. A Bíblia é um livro que satisfaz as crenças, satisfaz as religiões, satisfaz as necessidades daqueles que realizam lavagens cerebrais na cabeça dos adeptos invigilantes. Com todo respeito, eu pergunto a você, o que existe? Vamos fazer uma análise. O que existe do teu papai, da tua mamãe, do teu titio, da tua titia, do teu filho, do teu parente que morreu, que já desencarnou? É natural que existe um agasalho, existe um sapato, fotografias, por mais que naquela época do Cristo não existia, tá? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Existe uma árvore genealógica, né? Existe uma ferramenta do teu avô, do teu bisavô, do teu tataravô. Eu tenho um amigo que tem ferramentas do tataravô dele. Sabe? Existem túmulos de 800 anos. Eu provo túmulos de 380 anos no Araçá, em São Paulo. Túmulo de um amigo meu, que é da família dele. Agora eu pergunto a você, o que existe de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra? Nenhum canivete que ele usava para cortar fruta. Nenhum canivete. Até o seu corpo ele procurou desmaterializar para não criar problema aqui entre as religiões, porque sabiam que todos nós éramos ignorantes. Ah, mas existe o manto de Turim. Quanta ignorância!
Os cientistas já provaram que o manto de Turim não é do Cristo, mas em homenagem ao Cristo, eles vão mantê-lo onde hoje ele se encontra. As análises que foram feitas comprovou-se que o manto de Turim ele foi datado 74 anos depois da morte simbólica de Jesus. Ô, queridos irmãos, estude. Não fique comendo gato por lebre aí, não. Não pegue um gato aí, estica a orelha dele, pinta ele de branco com spray, não. E chega em casa e fala pra esposa, ó, peguei um coelho. Porque você parece que tá gostando de ser enganado. Pelo amor de Jesus, deixa de ser besta. Não vou pedir desculpa não, mas deixa de ser besta. Ah, o manto de Turim. E ainda tem uns apóstolos aí que diz que vão lá no Rio Jordão buscar água. Pelo amor de Jesus. E outros que diz que conseguiram entalhos. Os entalhos são pedacinhos de madeira da cruz do Cristo e vende a R$ 500 cada pedacinho desse. Ai, que maravilha! É a água de Jordão que vai lapidar a nossa moral? É o entalhozinho assim da cruz do Cristo que vai melhorar a nossa moral? Você não cria vergonha na cara para você ver, não, e não muda os teus hábitos e teu comportamento. Não passe a amar a si próprio e amar o teu próximo para você ver, não. Não abrace a causa para você ver, não. Jesus não quer ser lembrado dessa forma, não. Jesus quer que você vá para as periferias. Eu tenho um amigo na cidade de Ribeirão Preto, eu não vou dizer o nome dele, porque é uma pessoa que eu tenho que lavar a boca com soda para pronunciar o nome dele, porque esse é um verdadeiro seguidor de Kardec, tanto ele quanto a esposa e a família. Esse sim. Não é elogio, não são elogios não, porque ele não precisa de elogio, porque ele faz o que tem que ser feito. Ele construiu um centro espírita no centro de uma favela. E sabe quem são os guardas que guarda o centro espírita fisicamente dele lá, da família de todo mundo? Os próprios irmãos nossos que residem na favela, que são amparados e beneficiados por eles. Eles dão lá, acredito que centenas de enxovais, cestas básicas, alimentos, trabalhos de evangelização, de explanação de leitura do Evangelho, passe magnífico, uma água fluidificada que eu sou prova, que pelo menos na minha água, era como se eu estivesse tomando um copo de mel, sem merecer. Humilde, simples. Jesus quer esse tipo de gente. Perdoe, meu irmão, esse termo, tipo. Mas Jesus quer esse tipo de gente em sua seara. E não é falando, não é falando mal de ninguém, não. Porque cada um dá aquilo que tem. Então, os nossos irmãos, eles, na cidade de Ribeirão Preto, eles fazem parte da falange
do professor Eurípides Barçanufo. É um trabalho magnífico. Eles se instruem para depois instruir as pessoas que lá vão. E sabe qual é a resposta deles? 99% é o silêncio. Eu mesmo já presenciei isso quantas vezes conversando com eles e eles só me ouvindo. Porque saber ouvir o próximo é uma caridade. Então, os erros que existem no cristianismo, principalmente o redivivo e o antes, é de erro humano. Que neles se enraizaram, eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vós vos chamam. Irmãos, nada perece. Cristo é o verdadeiro, é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, o Espírito da verdade. Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Como eu já tive a oportunidade de dizer, o mal não existe. O que existe é o amor. O amor é eterno. O mal é o amor que se evocou, devido à ignorância daqueles que sempre disseram ser detentores dos conhecimentos das leis divinas. Por falta de conhecimento, se perderam e fizeram espiritismo por conta própria. Vocês acham que se esse meu amigo na cidade de Ribeirão Preto não tivesse se instruído, hoje eles estariam realizando o trabalho que eles realizam numa favela amorosa, preciosa de Ribeirão Preto? Não. Sabe por quê? O trabalho aparece depois que o trabalhador está pronto. Então, se você não está pronto, não se meta a besta a querer improvisar. Porque você improvisando, em vez de você ajudar, você vai atrapalhar a evolução tua e a dos outros. Porque espiritismo não se improvisa nada. Não tem esse negócio porque faltou o passista hoje. Vamos pegar quem está ali presente e pôr para aplicar passe. E eu conheço na minha cidade empresários que não têm conhecimento de nada, mas porque tem conta bancária avolumada, doutrinam o espírito, sabe? Fazem palestras, eu acho que você já sabe de que eu estou dizendo, você não é bobo? Espíritas mistos. O que é espírita misto? É aquele espírita que vai no benzedor. Eu falo mesmo. Ele vai no benzedor, ouve tudo que o benzedor diz. Ele vai na igreja católica, ele confessa os pecados ao padre. E são muitos espíritas. Eu conheço. Eu só não posso dar o nome. Por isso ninguém pode me julgar. Ah, você falou de mim. De jeito nenhum. Eu falei teu nome? Eles vão à igreja e confessam no confessionário. Ai, que lindo. Eles se ajoelham. Olha que coisa mais gostosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Recebem o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. No domingo. E na segunda-feira,
estão lá na casa espírita, lendo o evangelho e explanando o evangelho para as pessoas. Com todo respeito, essa pessoa tem conhecimento de causa? Ele sabe o que está fazendo? Criam vergonha na cara quem age dessa forma. Presidentes criam vergonha na cara. Se instrua. Tira essa venda dos olhos. Observe a palhaçada que você está fazendo. Está escrito aqui. Está escrito aqui. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origens humanas. Os erros que neles se enraizaram, eis que de além túmulo, que julgáveis o nada, vós os chamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Os erros é de ordem humana. E nós não paramos para analisar. Eu tenho que saber se eu estou preparado para assumir isso ou aquilo. Mas a vaidade não deixa, né? A vaidade não deixa. O ego não deixa. Porque a coisa mais gostosa, gente, é a gente aparecer. Os holofotes, assim, refletindo o rosto da gente. Ali à nossa frente, aquele tanto de gente nos vendo. E nós ali, como pseudos, tentando provar para as pessoas que nós temos conhecimento. Que barbaridade. Que vergonha. Se eu fosse você, eu chegaria em casa e entrava dentro do vaso e dava uma descarga. Ah, mas eu não tenho o direito de frequentar e me reformar, porque essa doutrina ela dá oportunidade. Eu tenho resposta para você. E me reformar e me modificar? Tem. Então começa lá no princípio. Livro dos Espíritos. Estude-o durante 2 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Livro dos Médiuns. A Gênese. Céu e Inferno. Ou melhor, Céu e Inferno e a Gênese. Depois 12 obras da Revista Espírita. Isso demora 6 anos para você estudar, como a medicina. Depois é que você vai realmente poder dizer que você tem parco significa pouco, conhecimento da doutrina. Você vai poder dizer que você se instruiu pouco para poder instruir as pessoas. Agora as pessoas hoje em dia, porque é juiz, porque é promotor, porque é delegado, porque é advogado, porque é médico, sabe? Já é dada a eles a responsabilidade da leitura, da explanação, empresários também. Marajás também, sabe? É dado a eles a oportunidade deles ficarem na frente, fazendo papel de palhaço, enchendo bolinha de gude. Que quem não tem conhecimento, bate palma no final. Mas quem não tem conhecimento, sai dali pensando que tudo não passou-se de uma palhaçada. Porque espiritismo não é isso. Espiritismo é reforma íntima. Vamos nos estudar. Queridos irmãos, o espírita não tem que se preocupar com os espíritos.
espíritos desencarnados, ou melhor, com os seres desencarnados, porque o espírito não desencarna, né? A gente tem que ficar atento a essa psicologia. O espírita não tem que se preocupar com os seres desencarnados, porque para os desencarnados já existe aqueles que tomam conta deles. A não ser quando a equipe encarnada está preparada, eles aproximam para o choque anímico. Mas até lá demora muito o caboclo se preparar. Nós aqui na Terra, nós temos que nos unir e nos preparar, porque nós somos espíritos em processo de transformação moral, que é o que nós ainda não temos. Por isso você trai teu marido, por isso você trai tua esposa, por isso você bebe, por isso você fuma. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu conheço médiums que trabalham em algumas casas espíritas em Paraíso, que trabalham na parte de desobsessão, que são doutrinadores e que são médios que recebem espíritos. Horas antes, eu tive a oportunidade de ver tanto um quanto o outro bebendo e fumando num bar. Ora, queridos irmãos, chegando na casa espírita todos embriagados, vocês acham que esses nossos irmãos estão preparados para doutrinar um espírito ou para receber um espírito? Vocês já leram as obras de André Luiz para ver como que o negócio é muito minucioso? Não é assim não. Não é como as pessoas estão imaginando. As pessoas estão brincando de espiritismo dentro das casas espíritas. As pessoas estão se servindo de chacote para os mistificadores. As pessoas estão sendo mistificadas e não sabem. Ou se sabem, ficam quietas por medo de perder status. Olha que coisa interessante. Mas quem tem coragem de dizer isso? Ninguém. Mas eu tenho. Eu não tô nem aí com o que as pessoas pensem. Eu me preocupo é com Jesus. E enquanto eu tiver que falar, eu vou falar. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.